Viva, seja bem-vindo. 35 anos depois da abertura democrática, Cabo Verde vive um tempo paradoxal, mantém estabilidade política, eleições regulares e reconhecimento internacional, mas enfrenta sinais de desgaste democrático, desconfiança nas instituições e um debate público cada vez mais crispado. Para refletir sobre este percurso, a partir de dentro do sistema político, convidamos a deputada e ex-ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Nesta conversa partimos da memória da transição democrática e das grandes reformas dos anos 90 para chegarmos aos dilemas do presente, o papel dos partidos políticos, a centralidade ou a perda de centralidade do Parlamento, a relação entre o governo e os cidadãos e os desafios da democracia cabo-verdiana num contexto de cansaço cívico e exigência social. Crescente. Doutora, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui no Ventos de Mudança Cabo Verde, 35 anos de democracia. Quando pensa no 13 de janeiro de 1991, que imagens é que lhe vêm à memória? Já agora onde é que estava? Como é que viveu esse momento? Olha, muito obrigada pelo convite. Aproveito a oportunidade para desejar festas felizes a toda a família e ao povo cabo-verdiano, tanto no país como na diáspora e ao mundo inteiro. Falar da democracia em si, de 13 de janeiro de 1991, é falar da nossa história recente, das escolhas que fizemos como povo e das responsabilidades que hoje recaem sobre todos nós, instituições, partidos e cidadãos. Eu, como cidadã, portanto, em 1991, jovem, na flor de idade, que desejava abertura política, que acompanhava toda a movimentação, que ainda sem ter idade para exercer o direito do voto, fazia longas filas, por exemplo, na Diocesana para comprar, portanto, o jornal Terra Nova, que acompanhava também os panfletos que na altura saíam. Éramos um grupo de amigos, fazíamos desafios, quem colecionava mais, quem tinha mais. Mas já pertencia a alguma associação cívica ou ainda não? Só foi acontecer na década de 90? Nessa altura era espontâneo. A quando da abertura, portanto, coincidiu mais ou menos um ano após a visita do Papa, hoje Santo João Paulo II a Cabo Verde. Foi em novembro. Foi em 1990. Em 90, 25 a 27 de janeiro de 1990. Nessa altura nós éramos jovens da igreja e abraçamos com muita alegria a visita de São João Paulo II e acompanhamos as homilias, sobretudo as mensagens que São João Paulo II deixou para a juventude cabo-verdiana. Eu lhe digo uma frase que não me esqueço, que me marcou muito, portanto, que faz a ligação com a abertura política, é que o São João Paulo II, em muitas mensagens que ele deixou, uma das mensagens foi: o povo das ilhas é um povo feliz, é um povo cristão, mas que precisa da sua liberdade. Eu tenho por mim que, portanto, São João Paulo II disse tudo nessa altura. Portanto, éramos um grupo de jovens que acompanhava o Papa João Paulo II, que foi o Papa dos jovens e que muito as suas mensagens muito nos inspiraram. Também, permitam-me aqui colocar uma figura que não é cabo-verdiana, que é o Padre Pimenta, que também muito nos orientou em termos da dignidade humana, em termos da liberdade, em termos do espírito crítico, mas sempre positivo e construtivo, digamos assim, e isso é que nos acompanha até hoje. Portanto, foi marcante esse encontro do Papa João Paulo II com os cabo-verdianos aí na zona de Quebra-Canela, com milhares e milhares não apenas de fiéis, enfim, cabo-verdianos de uma forma geral. Olha, foi muito marcante e antes da grande missa de Quebra-Canela foi o encontro do Papa com jovens no ginásio desportivo. Com a mensagem ou com as mensagens claras para a nossa juventude. Era um encontro intimista, digamos assim, porque era direcionado aos jovens e o Papa foi muito assertivo nessa altura com as suas mensagens que até hoje
ainda é presente até hoje, é atual. Porque o Papa... O que me está a dizer é que depois da visita do Santo Padre, nada podia continuar como antes. Nada. Foi o ponto marcante, foi um momento de transição e era irreversível. Também nós sabemos o contexto internacional que se vivia, também o contexto nacional. Portanto, toda a história nos mostra que, portanto, a abertura política era irreversível, não tinha como, e foi a melhor coisa que nos aconteceu. Por isso é que nós estamos onde nós estamos hoje. Portanto, a nossa democracia nasceu de uma ruptura necessária com o regime do Partido Único e apesar de ter garantido a independência, limitava o pluralismo, a participação política, o debate livre, também beliscava a questão dos direitos humanos e era isso que o Papa João Paulo II despertava nos jovens, portanto, chamava-nos a razão. Tínhamos uma liberdade incompleta e os jovens, mais do que nunca, que representam, portanto, o sal, a chama de qualquer nação e da própria humanidade. E de qualquer mudança também. Exatamente, e de qualquer mudança, e nós abraçamos e levamos isso avante, e os jovens foram cruciais, portanto, para a nossa abertura política e pelo caminho que a nossa democracia tem feito e onde nós estamos e ainda temos muitos desafios para o futuro. E já agora, como é que acompanhou, enquanto cidadão, o período da campanha para as primeiras eleições multipartidárias? Sentia que havia entusiasmo, medo, expectativa? Qual é que era o ambiente nessa altura? Pelo menos aqui na praia onde o ambiente era de muita expectativa e houve um rompimento com o medo. Nessa altura, quando as campanhas políticas, houve um rompimento com o medo, comparando, portanto, os atores políticos de hoje, de antigamente e dessa altura, comparando as campanhas políticas, as deslocações, era diferente. Foram, portanto, campanhas de corpo a corpo. Mas ia assistir aos comícios? Ia assistir aos comícios, portanto... Tenho um casal vizinho que hoje a senhora ainda vive com quase 90 anos. É um casal que eu digo sempre que eles foram os principais também responsáveis por eu ter abraçado a política, porque eu ia com eles para os comícios. Eu saía com eles com algum receio, sim, porque são da Ilha do Fogo, não é? O senhor tinha sido torturado, mas atenção, não obstante a tortura, era um senhor que conseguia separar as coisas. Era um senhor que não tinha revolta. Era um senhor que queria contribuir para que ninguém, sobretudo os jovens, passassem pela experiência que ele passou. Portanto, isso foi um exemplo para si, uma referência? Foi uma referência. Também o meu pai de criação, que também foi vítima do sistema, do regime, teve um papel fundamental. Ele lia jornais, lia revistas, por exemplo, Ridas de Geste. Ele era assinante, lia, sublinhava os artigos, dava-me para eu ler, depois discutíamos. Assistíamos, por exemplo, às séries, aos grandes documentários, digamos assim, dos regimes totalitários. Europa de Leste. Exatamente. Acompanhávamos religiosamente toda a movimentação mundial. Então, já na altura já sentia o vento da mudança. Já sentiu. Nessa terceira vaga da democracia. Exatamente. O vento leste, sobretudo, já sentia o vento da mudança com a queda do muro de Berlim, que, portanto, também eu não me esqueço de assistir sentada com o televisor a preto e branco, não é assistir o noticiário e, antes dessa altura, os noticiários que nós assistíamos era Dakar, ou então Hilário Brito. Lembro perfeitamente. Sim. Exatamente, ou então Hilário Brito, mas acompanhávamos a tudo. Também eu me lembro quando do filme O Triunfo dos Porcos, que o filme foi censurado, mas parece-me que por causa da censura todo mundo conseguiu ver, e nessa altura eram aqueles vídeos, cassetes de Betamax, VHS,
E nós tínhamos a habilidade de conseguir, íamos para o aeroporto, nessa altura, com todas as dificuldades de mobilidade, ligação, comunicação, mas a comunicação funcionava. E se uma pessoa conseguisse a fita, todo mundo conseguia ver. Fazíamos sessões para ver, discutir quem era quem, o ator conseguir... Mas a Filomena acreditava de facto que ia haver a mudança, tendo em conta esse ambiente da campanha eleitoral, da mobilização popular que o MPD já granjeava? Sentia que de facto alguma coisa ia mudar? Os resultados do dia 13 de janeiro não a terão surpreendido? Olha, surpreendeu talvez pela dimensão, mas sentia-se, pelo menos, que o povo queria mudança. Independentemente dos atores políticos ou dos principais atores políticos, que é o povo, sentia-se que o povo queria mudança. Mas por causa do regime totalitário, havia um certo receio. Mesmo em termos do processo eleitoral, como é que seria decorrer, eu vou lhe dar exemplo comigo. As primeiras eleições foram as eleições autárquicas. Eu fui-me recensear ao pé da casa... No final desse ano, no final de 91. Não. Primeiro tivemos eleições legislativas, presidenciais e autárquicas. Sim, tivemos legislativas a 13 de janeiro, depois em fevereiro, não é? Sim. Tivemos as presidenciais e depois no final do ano, as autárquicas. Houve pessoas que votaram nas eleições legislativas e presidenciais cujos nomes já não saíram nas eleições autárquicas e vice-versa também. Isso criou um certo receio e também isso acabou por me despertar para as questões de processos eleitorais, da importância do recenseamento nessa altura. Porque o primeiro passo era convencer as pessoas que tinham que se recensear para poderem exercer o direito do voto. E a mobilização, ou mesmo a espontaneidade, a consciencialização das pessoas em como tinham que se recensear. E é muito interessante ver, por exemplo, nessa altura, por ligações familiares, ia muito ao Tarrafal, a um sítio que é Milho Branco, tinha lá um familiar um senhor que na altura se calhar tinha para aí 70 e tal anos, ele era um líder nato e sabia tudo. Era um senhor que tinha 4ª classe nessa altura, mas sabia de A a Z o que era preciso fazer. Isso para mostrar que, não obstante os desafios nessa altura, mas as mensagens passaram, houve muito civismo. Eu quero também pôr a tónica nisso. Porque já nessa altura, como jovem, acompanhava toda a movimentação, sobretudo no seio do nosso continente, e também do leste, da parte leste, como eu lhe disse, com certo receio, mas houve respeito. Isso, eu creio que a maior riqueza que nós temos, de facto, da nossa abertura política é a passividade, o respeito pelos resultados. E o civismo, o civismo, fair play, exatamente. Sim. E é isso que muito nos orgulha e continua a ser o nosso diamante, não obstante os perigos e as ameaças que temos atualmente. Mas agora deixa-me perguntar-lhe, na sua leitura, os cabo-verdianos votaram sobretudo no projeto político apresentado pelo Movimento para a Democracia, as ideias, as promessas, o próprio programa eleitoral, ou votaram essencialmente na mudança, devido precisamente a esse cansaço com o regime de partido único? De tudo um pouco, mas sobretudo na liberdade. Porque a palavra de ordem nessa altura era liberdade. Liberdade, sobretudo liberdade de expressão. Liberdade do movimento. A questão de liberdade de expressão nessa altura era tão forte, tão vincado, que eu tenho por mim que todo jovem atento, até criança, na fase de 7 ou 8 anos, tinha consciência do que é que significava liberdade. Não é? Os jovens nessa altura, a imagem que, por exemplo, eu tenho é de PM andar pelas ruas, no meio da rua, se um carro viesse tinha que andar à espera de PM para até passar. Havia medo. Portanto, o povo cabo-verdiano estava com necessidade de liberdade. Não é? Mas é liberdade na passividade, é o respeito da dignidade, para que não houvesse a diferença, para que todos nós tivéssemos a mesma oportunidade. E eu tenho por mim que aquele civismo do povo cabo-verdiano é que contribuiu e acabou por condicionar, mesmo que houvesse alguma tendência por causa daquele totalitarismo,
Portanto, aquela sede da liberdade acabou por se impor. Eu pergunto-lhe isso porque o MPD era um partido recém-formado. Foi formado, nasceu com a declaração de 14 de março e depois só se constituiu verdadeiramente como político lá para outubro, novembro. É por isso que faço-lhe a pergunta se as pessoas votaram de facto no projeto que era capitalizado pelo MPD ou se votaram na mudança. As pessoas votaram, como eu lhe disse, na liberdade. O MPD nessa altura fez a campanha também com a palavra de ordem liberdade. Liberdade. Liberdade de quê? Liberdade económica, liberdade de expressão, liberdade de movimento, portanto, igualdade, digamos assim, entre as pessoas, para que estivéssemos no mesmo patamar. Ou seja, o povo... Do outro lado estava o PCV que dizia nada de aventuras. Nada de aventuras, exatamente. Nada de aventuras, nós somos o futuro, se não estou em erro. Nada de aventuras, é verdade. E tentava-se... Mas o PCV estava crente, acreditava naturalmente no resultado da governação ao longo de 15 anos e que tinha, digamos, o apoio da maioria dos cabo-verdianos. Aliás, o PCV dominava as organizações de massa, portanto estava convicto ou confiante de que ia ganhar as eleições. Olha, eu tenho por mim que houve uma estratégia ideológica do PAICV na altura, precisamente em dominar as organizações de massa. Portanto, foi algo... Existem cartilhas e orientações de como é que deveriam fazer. Eu tenho por mim que a massa não abraçava o PAICV. A massa acabava por abraçar aquilo que lhe era imposto. Mas sempre ouvimos vozes dissonantes em várias regiões. Por isso é que também nós temos figuras emblemáticas, mesmo aqui na cidade da Praia. O que está a dizer é que o anseio da liberdade sempre estava. Sempre estava. Olha, eu posso lhe dar um exemplo. O Chibi aqui na praia era um exemplo de liberdade. Inclusive, hoje nós dizemos um bocadinho assim, a brincar, a sorrir, mas que não era razão para sorrir, aquela altura em que o Chibia foi preso porque ouviu-se dizer que ele estava parado para dar golpe de Estado. E o Chibia sequer tinha tropas, não é? É apenas um exemplo emblemático. Eu, ainda criança... Se não me falha a memória, eu estava na 4ª classe. Eu não me esqueço daquela questão de troxistas, cachorro doce pé. Que nós, crianças na escola... Isso foi em 79, sim. Exatamente. Fomos mobilizados, os professores nos levaram para Parque 5 de Julho. Eu não me esqueço que todos os alunos levaram uma folha com panfletos de corpo de homem, cabeça de cães, não é? Abaixo cachorro doce pé. As crianças gritavam abaixo cachorro doce pé, mas não sabiam aquilo que estavam a dizer. Pior é que, na sequência disso, eu tenho também... A Filomena não fez parte dos pioneiros. Não, eu me recusei. Permita-me dizer-lhe o seguinte, sem mencionar nomes, não é? Por causa também de alguma ligação familiar, houve uma situação em que alto dirigente foi à minha casa, o meu pai de criação, foi com o uniforme de pioneiro, porque a altura que eu tenho hoje eu tinha quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Eu era alta, destacava-me no meio dos colegas, magrinha alta. Havia juramento de bandeira em São Vicente, nessa altura todo mundo queria viajar, de barco, mas todo mundo queria viajar. Foi lá a casa com o seu saco, com o uniforme, subiu lá em cima na sala a falar com o meu pai de criação, eu estava na rua a brincar. O meu pai saiu à varanda, Mena, vem cá, eu subi, queres ir para Pioneiro? Eu lhe respondi, pura e simplesmente, não, porque ele sempre me ensinou, sem impor, sempre clarificou-me dos regimes. Sempre clarificou-me dos regimes. Permita-me também abrir parênteses para lhe dizer o seguinte, a minha experiência. Houve uma altura em que todos os colegas resolveram ir para Cuba. Eu estava no ciclo, os meus melhores amigos foram para Cuba, eu decidi que eu também queria ir para Cuba. Era uma oportunidade de continuar o estudo? Era uma oportunidade, é verdade, mas ele colocou-me na sala, explicou-me qual era o regime e ele me disse assim, com o teu feitio, é um perigo. E ele deu-me 4 exemplos que eu corri o risco de, ou sucesso ou insucesso, dentro desse insucesso, ele abriu 4 possibilidades, depois ele me disse, vai pensar se quiseres ir ao retrato, tu vais. Eu lhe disse, 2 dias depois, eu já pensei, não, obrigado, eu não quero ir, vou ficar a corresponder com os meus amigos via carta.
Filomena Gonçalves, o 13 de janeiro, no seu ponto de vista, representou uma ruptura clara com o regime anterior, de partido único, ou 35 anos depois persistem resquícios do partido único na governação, nas instituições, na própria sociedade? E ainda há dias estava a falar com João de Deus Carvalho, que dizia que há resquícios claros de algum autoritarismo ainda do lado da política, no campo político ainda se nota isso. Não sei se concorda com essa leitura. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Permita-me dizer que nós temos que assumir sem medo. A democracia não foi uma continuidade natural. Foi uma ruptura consciente. Por questões ideológicas, ficaram resquícios de autoritarismo. Permita-me dizer também que o MPD, mesmo internamente, houve vozes que devia-se, portanto, extinguir o partido único que existia na altura, que era para se criar outro partido, por causa, portanto, por conta de tudo aquilo que aconteceu durante o período ditatorial. Mas é verdade, infelizmente ainda existe, e eu lhe digo com uma certa preocupação. Mas convém esquecer que muitos dirigentes do Movimento para a Democracia saíram também do PAIGC-CV. Sim, mas temos que dizer que não havia outra alternativa nessa altura e que saíram. Quando se aperceberam que podiam fazer mais e melhor de outra forma, saíram. Portanto, houve ruptura. E isso é muito importante, porque na altura não, mas saíram porque queriam abraçar a liberdade, trazer liberdade e democracia para este povo, ou saíram porque não encontraram, entretanto, mais espaço de manobra dentro do PAIGC-CV? Eu tenho por mim que, por essas duas razões, se formos individualizar e analisar os percursos, chegaremos à conclusão que é por essas duas razões. Mas eu tenho por mim que os fundadores saíram e saíram antes, precisamente porque não encontraram espaço. Aliás, se formos ver, quando eu lhe disse a questão dos troxistas cachorro de 12 pés, que foram vítimas, e nós vivemos com vizinhos, colegas de escola, soubemos aquilo que se passou, nós acompanhamos, éramos crianças jovens, mas acompanhamos, sabemos aquilo que se passou, portanto não havia muito espaço. Agora, nós temos que pôr a tónica no seguinte: o 13 de janeiro de 1991 é o momento fundador da liberdade, da afirmação do voto como instrumento de mudança e sinal de maturidade cívica do povo cabo-verdiano. Porque, não obstante o povo que não tinha liberdade, a primeira oportunidade que teve, respondeu imediatamente. Aliás, se formos ver, em termos de dados estatísticos, a maior participação de toda a história foi em 96, dos licenciados, que foi a maioria qualificada. Portanto, deduzo das suas palavras que concorda com o secretário-geral do Movimento para a Democracia, quando dizia há dias que o 13 de janeiro é a principal data, a data mais importante da história do país. Ele recua até o tempo do colonialismo. Olha, eu digo que o 13 de janeiro acaba por instalar, de facto, a dignidade humana. E a dignidade humana é tudo, tem de ser o pilar. O homem está no centro. E se é o regime que acaba por proteger o homem em toda a sua dimensão, eu tenho por mim que é mais importante. Mas nós não teríamos, talvez, a abertura política se não houvesse a independência lá para trás. Portanto, é um processo construtivo, em construção permanente. A própria democracia está em permanente construção. Até este momento, portanto, é o facto histórico que mais completou o homem. Mas nós estamos num processo construtivo e inacabado. Nós não sabemos o amanhã, não é? Até este momento. Portanto, é o melhor regime. Ouvindo-a, eu chego à conclusão que não vale a pena esse confronto entre datas históricas. Qual é que é a data mais importante? Se é o 5 de julho, se é o 13 de janeiro, como momento nós temos aqui em Cabo Verde esse confronto de narrativas entre a independência e a democracia. Se isso faz algum sentido ainda? Antes, pelo contrário. Olha, permita-me fazer esta ligação com a dimensão do nosso país e pequenez. Não faz sentido. Porquê? Porque um facto acabou por levar o outro. Se não houvesse a colonização, não haveria independência. Com a independência, podemos dizer, poderia-se
ter ido logo para a democracia, para a abertura política. Não foi. Foi uma escolha, foi uma opção. Não é? Mas, por causa dessa escolha, tivemos a oportunidade de trabalhar, lutar para que houvesse a democracia. E o próprio contexto histórico internacional. Mas concorda quando se diz que a democracia surgiu em Cabo Verde, ou nasceu em Cabo Verde com 15 anos de atraso? Sim, concordo plenamente. Porquê? Porque a democracia significa voto consciente e livre. Portanto, nós não podíamos ter tido a democracia antes de 91, porque nós, portanto, a parte económica, toda ela era feita pelo Estado. Havia perseguição e tortura para os que não concordavam com o regime, não havia liberdade de escolha, não havia liberdade de movimento. Uma pessoa para viajar tinha que ter autorização de saída, e as perseguições das milícias, portanto, nós não podíamos, portanto, é incomparável. Nós tínhamos um regime totalitário, era uma ditadura. Podemos dizer, ok, podemos não comparar essa ditadura talvez com a ditadura militar, mas foi ditadura. Nós temos é que aceitar a nossa história para podermos construir, viver bem o presente, sem complexo. Se houve erro, quem errou que peça desculpas, sem entender que deva pedir desculpas, não é verdade? Mas olha, o passado, nós temos é que ver onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir. E talvez esta experiência do passado deve servir-nos do exemplo para prepará-lo para hoje estarmos cada vez mais e melhor, e para prepararmos o futuro para que seja cada vez melhor para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos, nossos netos. E, na verdade, o ponto de partida é Cabo Verde, o povo cabo-verdiano. Nós somos poucos. Portanto, nós podemos ter opiniões diferentes, isso também é democracia. O respeito por opinião contrária. Muito não bem. é? Vamos continuando ainda na década de 90, uma década marcada por profundas reformas políticas, económicas, institucionais. Quais considera estruturantes para a consolidação da democracia, olhando para o rol dessas reformas todas? Olha, eu creio que tudo Venho falar da Constituição. Antes de entrar na Constituição, ou seja, vou falar da Constituição. A Constituição é que abriu portas para todas essas reformas, não é verdade? Nós sabemos que o marco, a liberdade, a democracia foi consagrado, ou foram consagrados na nossa Constituição de 92. Tanto assim é que a nossa Constituição ainda ela é atual. É uma Constituição que é dada como referência mundial, é a Constituição que nos permitiu caminhar até hoje e tem valores e princípios inalienáveis que estão consagrados na Carta dos Direitos Humanos, não é? Em tudo que é orientações internacionais e, sobretudo, eu tenho por mim que a palavra mais cara, o princípio mais caro é a dignidade humana. Mas muitos dirigentes do Movimento para a Democracia dizem que esses princípios, essas bandeiras, essas causas que o MPD abraçava, vêm já dessa declaração de março de 91, portanto, e que é subjacente à Constituição, à matriz, digamos assim, fundadora da Constituição de 92. Não sei se tem essa leitura. Eu concordo plenamente, porque quando se vai preparar para trabalhar numa Constituição, portanto, há toda uma reflexão prévia que é feita. Basta ver o programa eleitoral do MPD nessa altura, que é para ver que os princípios estão nesse programa. Portanto, esse programa é que depois foi materializado para a Constituição claro que digamos assim, com mais afinco, quando se colocou à mesa, de facto, a preparação da Constituição, mas sim a partir desses valores. Aliás, basta ver, como eu lhe disse, é a palavra liberdade, é a democracia. A liberdade, não é? O povo estava sedento de liberdade. Portanto, entre as reformas, a Filomena destaca a Constituição de 92, mas há outras reformas emblemáticas da década de 90. Sim. Há outras reformas. As privatizações, a abertura económica, também a internacionalização, a liberalização económica, por exemplo, dentro... O acordo cambial também. O acordo cambial... Nós ouvimos por aí dizer a primeira, a segunda, a terceira independência. No caso do milénio. Eu defendo que um dos maiores feitos da década de 90 foi o acordo cambial. Sobretudo o cenário que nós temos hoje.
o cenário geopolítico e o cenário económico, ainda bem que nós tivemos o acordo. E eu creio que, a partir daí, nós, os jovens, deveriam estar a pensar o pós. Tendo atenção, portanto, este cenário mundial, que nós deveríamos estar a pensar como é que deveríamos estar a fazer para complementarmos, para que possamos tomar uma medida que perdure e que tenha o efeito tão positivo para a estabilidade do nosso país. Dentro da abertura económica, eu ponho a tónica na passagem de uma economia fechada para estatizada, altamente dependente do Estado, para uma economia dinâmica, aquilo que nós conhecemos hoje, com as privatizações, os privados é que dominam o mercado económico, o reconhecimento do direito dos imigrantes, os investimentos dos imigrantes, os investidores que passaram a ter o papel ativo na nossa economia, que nós estamos onde nós estamos. A nossa juventude tem a tendência de dar esses valores como um dado adquirido, não é. Mas se calhar nós temos a responsabilidade, aqui é que temos a importância histórica também. Nós temos é que dar a conhecer de uma forma clara, honesta e sem complexo o nosso passado, a nossa história, para que os nossos jovens possam perceber o presente com o espírito crítico próprio dos jovens para prepararem o futuro. As privatizações... O objetivo era retirar, portanto, o Estado da atividade económica que não lhes eram essenciais, libertando recursos para as áreas fundamentais como a saúde, a educação, a proteção social. E agora, eu quero dizer aqui que dentro dessas medidas, com a liberalização económica que trouxe, portanto, a concorrência, a diversidade de oferta, a redução do isolamento económico, isso fez com que tivéssemos maior acesso aos bens. Aqui também vou fazer o paralelismo, as memórias que as pessoas têm das limitações que nós tínhamos em termos de ter acesso aos bens. Bens essenciais. E bens essenciais, como açúcar, pão, farinha, as longas filas que eram feitas. Apesar da existência da EMPA. Apesar da existência dos alimentos. Apesar da existência da EMPA, com a importância que a EMPA teve, mas também com os problemas, e por causa do regime, aquilo que havia um favorecerismo, um privilégio para os considerados melhores filhos da nossa terra, que não iam para as filas, tinham acesso a tudo de uma forma grátis, os outros tinham que fazer a fila para que, quando houvesse. Mas também há aqui um ponto essencial, que é a inserção internacional. Isso é muito importante. Aliás, neste momento eu tenho por mim que nós estamos no auge. Na altura falava-se muito na inserção dinâmica na economia mundial. Exatamente. Ainda me lembro dessa expressão, exatamente, sobretudo de cara a Gualberto do Rosário. Mas sabe que algumas dessas reformas, as privatizações, a liberalização económica, são hoje criticadas como excessivamente neoliberais. Do seu ponto de vista, essas críticas são justas? Ou há aqui um desfazimento em relação àquilo que foi o contexto na altura? Lembro-me na altura houve algumas vozes que diziam estão a vender a terra, estão a privatizar tudo, o mercado não pode controlar tudo, toda a economia, portanto o Estado deve ter também um papel. Como é que olha para essas críticas, olhando para esse contexto da década de 90, essas reformas? Ainda hoje deparamos com essas críticas, aí é que reside o resquício ainda do totalitarismo, o resquício ideológico forte, porque ainda hoje nós ouvimos, mas nós ouvimos sem honestidade, porque quando são feitas as privatizações, essas vozes que dizem para o povo, para as pessoas ouvirem, está-se a vender tudo, são eles os primeiros a comprarem. Portanto, isso aqui é uma questão de honestidade. E eu tenho por mim que isso também é brincar um bocadinho com a inteligência do povo. O nosso pequenez, a nossa dimensão, nós nos conhecemos a todos. E convém, hoje mais do que nunca, nada como a transparência. Por isso é que nós, neste momento, temos aqui alguns desafios da democracia. Porque eu tenho por mim que há atores políticos que ainda não se aperceberam que hoje, a um clique, uma pessoa consegue apanhar todas as informações. Qualquer pessoa.
Nós temos os dados estatísticos em termos, os indicadores em termos de acesso às redes. Está tudo online, sim. Está tudo online. Portanto, é aquela questão de mulher de César. Mais do que aparecer é preciso ser. Eu dou-lhe exemplo no Parlamento. Nós ouvimos intervenções nesse sentido. Mas concorda com essa leitura, essa crítica? Há quem diga que nós estamos perante dois MPD. Um MPD liderado por Carlos Veiga, muito reformador, que conseguiu de facto implementar muitas reformas na década de 90 e precisamente por isso que é essa crítica do liberalismo desenfreado. E nós temos agora um MPD liderado por Ulisses Correia e Silva, que tem um pendor mais com muitas políticas de esquerda, com muitos apoios sociais. Consegue notar essa diferença ou a matriz ideológica do MPD mantém-se mesmo? Mantém-se intacta e a matriz ideológica do MPD veio para ficar, porque a matriz ideológica coloca o homem no centro. Mas não sente que hoje o MPD está mais virado para a esquerda, políticas de esquerda, de apoio? Olha, permita-me que muita gente olha que diz que é assistencialismo, porque o MPD tem como filosofia colocar o homem no centro, dar-lhe toda a liberdade, dar-lhe as condições económicas para ele prosperar, mas a quem veja nessas medidas de subsídios, apoios disto e mais aquilo, algum assistencialismo, se isso não é, digamos, um paradoxo, se não retira, no fundo, essa dignidade e essa liberdade que o MPD defende. Nós em Cabo Verde ainda falamos de política de direita ou esquerda. Hoje em dia todos nós sabemos que essa questão ideológica de direita ou esquerda já está praticamente a cair em desuso. Porquê? Porque o MPD, com a sua matriz ideológica, toma medidas para o bem-estar do povo. Nós, neste momento, temos os indicadores, por exemplo, de pobreza extrema. O MPD estando no poder, o governo tem de acudir às pessoas que estejam em pobreza extrema. Agora, nós não podemos dissociar, aí é que reside a diferença. Uma coisa é termos uma política de mão estendida, de fazer com que para que as pessoas sejam instrumentalizadas, tendo em vista o voto. Outra coisa é responder à urgência, emergência, não é? Para que as pessoas possam viver com dignidade e, ao mesmo tempo, criar as condições para que as pessoas possam formar, trabalhar, investir para terem a sua autonomia. E todas as medidas de políticas sociais que o MPD toma têm subjacente a mesmas oportunidades de estudo. Repare, neste momento a isenção que nós temos de propina até o 12º ano é para quê? Para que todos, sem exceção, possam estudar pelo menos até o 12º ano. As medidas que o MPD toma em termos de coeficácia, em termos de bolsas de estudo, aqui as dinâmicas das universidades, isso tudo é para formar, para capacitar. Medidas assistencialistas é quando, aliás nós sabemos, aqui, recuando um bocadinho no tempo, falando da esquerda, é quando há medidas de políticas em que se aposta em tudo menos na formação e na instrução, para que o povo continue limitado, para que possa ficar na dependência. Isso não acontece com o MPD, eu repito, o princípio matricial do MPD é dignidade da pessoa humana, é a política de rosto humano. Todas as medidas políticas sociais, e tendo em vista o rosto humano, os dados estatísticos mostram as medidas, o sucesso das medidas tomadas, as oportunidades que todos têm sem exceção, não interessa é filho de quem, de onde é que veio, todos têm a mesma oportunidade. Eu dou-lhe exemplo comigo. Eu, na minha família, é a primeira pessoa que teve a oportunidade de estudar e se formar fora e candidatar-se para a bolsa e dar-se ao luxo de escolher aonde quer estudar e conseguir a bolsa para onde quer ir e para estudar em pé de igualdade. E eu aproveito para lhe dar um episódio. Houve uma pessoa também, amiga, que, portanto, era filho de dirigente de ditadura, que quando cruzou-se comigo, eu subi os monumentais, eu fui tarde, subi os monumentais, pus os pés na Faculdade de Direito de Coimbra, cruzou-se comigo e disse-me assim: Mena, o que você faz ali? A minha resposta foi: aquilo que tu vieste fazer, que eu vim cá fazer também. Eu fiz o meu curso em 5 anos, eu vim, a pessoa ficou lá 8 anos. Portanto, e pergunto-lhe já agora, e hoje o MPD tem um quadro ideológico consolidado? Nós sabemos que houve algumas cisões na década de 90, pelo menos 2, de que nasceram também 2 partidos, o PCD e o PRD. O que eu lhe pergunto, até porque na altura o MPD nasceu como uma frente ampla de combate ao partido único,
ao PAIGC. A CV pergunta-lhe se hoje o MPD é um partido de facto com um quadro ideológico consolidado ou ainda algumas, digamos, fraturas ou umas fissuras. Não existem fraturas e fissuras. A riqueza da democracia... Há vozes dissonantes, não é? Tem de haver. Havendo uma única voz é porque há ditadura. Tem de haver vozes dissonantes. Isso, o sal da democracia, é a diferença de opinião. Nós temos é que saber respeitar. Isso só enriquece diferentes opiniões. Só enriquece porque leva a reflexões profundas, a discussões profundas. Só nos partidos totalitários é que não há decisões, porque as pessoas são obrigadas a manterem-se lá, mesmo tendo opinião contrária. Para já, as pessoas são reprimidas de tal modo que não se expressam livremente. No MPD existe transparência, existe liberdade. Aliás, nota-se, eu tenho por mim que vocês jornalistas acabam por ver e acompanhar que no MPD não há restrições, não há limitações, as pessoas falam com toda a liberdade. Mas o que nos une precisamente são os princípios e valores, os pilares da democracia. E na democracia, o valor da democracia, como eu disse, eu repito, é a divergência de opinião, é dinâmica, é voto. O que importa na democracia é a legitimidade. E ali é que enriquece. Por isso que o MPD, a sua linha ideológica, está lá. Há sempre abertura, vendo necessidade de se adaptar aos novos tempos. Deixa-me então alargar a minha pergunta de uma forma mais ampla. Como é que a Filomena Gonçalves avalia atualmente o papel dos partidos políticos no funcionamento do nosso sistema democrático cabo-verdiano? Tem havido entendimentos, consensos ou o ambiente é de crispação, falta de consensos em torno das reformas do que o país precisa? Olha, eu lhe digo isso com muita preocupação. Neste momento, aliás, nós começamos a ter sinais a partir de 2014, que antes havia um consenso. Basta ver que logo a seguir às eleições de 91, que é normal, se calhar nem de um lado nem do outro, ninguém estava a esperar aqueles resultados, portanto, cada um reagiu da sua forma, mas a partir daí houve sempre, com divergências de opiniões, mas diálogos, sobretudo nas questões de suma importância para o país. A partir de 2014, sobretudo, começou uma degradação. Porquê em 2014 já agora? Não, todos nós sabemos, vocês sabem, a partir de 2014... em que houve alteração na liderança do PAICV, a partir daí houve uma degradação em termos institucionais, em termos de lealdade, honestidade, espaço de diálogo entre os partidos, e foi-se piorando, e hoje nós estamos no auge em termos de pior do que isto. Falta confiança mútua entre os atores políticos. Não existe confiança mútua, não existe respeito, não existe o respeito em termos institucionais, respeito em termos de valores e princípios. Mas, Filomena, quem é que deve liderar as negociações, por exemplo? Nós estamos numa situação de bloqueio no Parlamento, com vários órgãos externos, sem ainda uma relegitimação, uma recomposição em termos dos membros. Quem é que deve liderar, digamos, esse processo negocial? Olha, o processo negocial é liderado por todos. Quem esteja no poder, se calhar, tem maior responsabilidade. Mas atenção, para haver negociação, as duas partes têm de querer. Não se consegue chegar a bom porto quando fazem-se encontros, reuniões, partilhas. A equipa, digamos assim, a comissão que é criada apresenta um produto, por exemplo, chega-se nas sessões plenárias, a equipa é desautorizada lá nas plenárias. O acordo deixa de existir. Aliás, nós temos estado. Na última sessão aconteceu. Em termos de conferência de representantes, até feitura da agenda. Não é? Nas conferências de representantes. Conferências de representantes compostas por quem? Presidente da Assembleia e as representações das comissões dos grupos parlamentares e do partido que é o CID. Portanto, sempre existiu um espírito de negociação, de abertura, um entendimento, digamos assim. Hoje, nem aquilo que é acordado em sede das conferências de representantes
é aplicado nas plenárias. Portanto, isso diz tudo. E não é questão de liderança. Como eu lhe disse, eu repito, eu tenho por mim que, se nós tivéssemos mais partidos em Cabo Verde, de arco do poder, tivéssemos mais partidos no Parlamento, pode ser um Parlamento fragmentado. O que nem sempre é bom, não é? O que nem sempre é bom, mas eu acredito que se tivéssemos mais atores, talvez as coisas fossem diferentes. Mas há aqui um radicalismo perigoso. Não há respeito institucional, não há respeito pela legitimidade, não há confiança. Pior do que isso, é que fazem sem pejo. Mas está-me a falar de um cenário em que nós temos um partido que é maioritário. Imaginemos agora um cenário em que há um governo minoritário em que tem que negociar. Como é que as coisas consegue antever um desfecho, um cenário desses? Olha, o povo é quem decide. Os partidos políticos têm de ter a capacidade de trabalhar, de governar, de negociar em função da legitimidade que lhe é dada pelo povo. Não vão impor aquilo que querem. Se calhar o ideal para todos seria ter a maioria qualificada. Não é verdade? Mas não, o povo decide. O povo decidiu que o nosso Parlamento tinha que ser assim. Nós, os atores políticos, nós temos a responsabilidade de representar os nossos eleitores, de representar o povo e, sobretudo, de fazer com que o amanhã, olhando para trás, nós dizemos, olha, eu contribuí para que houvesse este degrau nesta escada. Isso é que nos falta. Aquele sentido de cabo-verdianidade. Nós temos que começar a fazer com que cada um tenha consciência de quanto é que cada minuto custa ao Estado de Cabo Verde. Muito bem. Filomena, já que estamos a falar do Parlamento, portanto é deputada, já foi Ministra de Assuntos Parlamentares, o Parlamento tem sido alvo de críticas recorrentes por parte da sociedade civil, um Parlamento distante, que se limita a discutir, na maior parte das vezes, coisas que não estão diretamente relacionadas com o dia-a-dia dos cabo-verdianos. Bom, são críticas que nem sempre são justas. Pela sua experiência enquanto Ministra de Assuntos Parlamentares e deputada, acha que o Parlamento de facto continua a ocupar a centralidade do espectro político em Cabo Verde, a casa da democracia, ou é mais o governo? O Parlamento foi, é e será sempre a casa da democracia. É o centro da democracia representativa. Isso é que o povo cabo-verdiano escolheu, continua a ser. Eu não posso é que negar que não exista a crispação política, que não exista possivelmente empobrecimento do debate, afastamento dos cidadãos, fragilidade na confiança institucional, e tudo isso advém daquilo que eu acabei de dizer. Mas isso não retira a centralidade ao Parlamento. Aliás, as leis são claras, as leis não foram alteradas. Talvez aqui em Cabo Verde nós temos algum problema com a aplicação das leis, porque nós temos um quadro legal que é reconhecido, todos nós sabemos, portanto, o quão importante é e de qualidade. Talvez a aplicação das leis que nós temos deparado com alguns desafios, mas o Parlamento, como eu disse, eu repito, é e continua. Então são críticas injustas no seu ponto de vista? Não são críticas injustas, atenção. Cabe aos atores parlamentares fazerem autoavaliação. Porque se eu estou lá porque o povo me colocou, se o povo me está a criticar, eu não estou a atingir as expectativas do povo. Eu tenho que chegar ao pé do povo e dizer, para ouvir e dizer, em que é que acha que eu devo melhorar? Não é verdade? Porquê? Porque o povo, ainda bem, aqui é que reside a riqueza da democracia. Eu estou lá, mas tudo é efêmero. Hoje estou, amanhã não estou. E o povo amanhã estará a avaliar-me. Portanto, se eu quero continuar, o povo tem de se espelhar em mim, tem de ver, não, dizer sim, este me representa. Mas também nós temos que ver a responsabilidade que nós temos para com os jovens, para com as crianças, os exemplos que nós, como atores políticos, nós temos que dar.
que é fundamental. Filomena, como sabe, o Procurador-Geral da República submeteu um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade da resolução da Assembleia Nacional que cria uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar o ex-deputado Amadeu Oliveira, que está preso na cadeia da Ribeirinha. Nós estamos a falar de uma questão que tem suscitado alguma polémica, feito correr muita tinta. Quem é que quer controlar quem nesse episódio? Ou quer condicionar? Olha, eu acho que dizer controlar ou condicionar é uma facada à nossa democracia. É uma facada ao Estado de Direito. Porquê? Porque nós temos o princípio de separação de poderes. Cada um está a exercer aquilo que a lei lhe permite. É natural e ainda bem que assim é. Grave seria se o Parlamento tivesse poderes de tomar alguma medida e que não fosse fiscalizado por ninguém nos termos da lei, nos ditames da lei. O sal da democracia é o funcionamento dos poderes das instituições. Às vezes... Alguns juristas já disseram que isto é inconstitucional, aquela CPI, não sei se concorda. Eu não quero avaliar o mérito. O processo está na Justiça, cabe à Justiça pronunciar, eu não quero avaliar o mérito, mas nós deveríamos estar aqui a dar palmas, porque a nossa democracia funciona. O poder judicial é fundamental numa democracia, assim como também o quarto poder, não é? Claro. Como, portanto, a comunicação social tem um papel fundamental na nossa democracia, com informações isentas, claras, transparentes e objetivas. E só desta forma, e que todos nós, cada um com a sua responsabilidade, estará a cuidar da nossa riqueza. Mas sente que o Parlamento sai mal na fotografia neste processo que levou à condenação do deputado Amadeu Oliveira? Eu repito, nós estamos aqui num país em que as leis funcionam, a democracia funciona. E cada instituição funcionou da forma em que tinha que funcionar os termos da lei. Não significa que é dono da verdade, isso não era quem não faz. Mas não é porque uma instituição toma uma medida, é fiscalizada e chega-se, quem tem os poderes para fiscalizar pode chegar à conclusão diferente, que não esteja a funcionar, que seja culpado. Não. Nós estamos aqui num estado de primado de lei, de aplicação da lei. A lei, o facto, subsume-se à lei e a partir daí vai-se aplicar a lei. Nós deveríamos estar felizes porque nós temos um país em que as instituições funcionam, há separação de poderes. O Parlamento não dá ordens ao Poder Judicial e vice-versa, o Governo não dá ordens ao Poder Judicial e vice-versa. Já que estamos a falar de justiça, o Ministério Público fez buscas na Câmara Municipal da Praia, uma operação que suscitou também muitas reações, com o Presidente da autarquia a afirmar que existe um conluio entre o partido do Governo e a Justiça, tudo em nome de um projeto político que é de tomar a Câmara da Praia, custa que custar. Como é que tem acompanhado esse processo, essa questão dessas operações de buscas e apreensão? Olha, até prova em contrário, eu tenho por mim... Vai dizer também que são as instituições a funcionar. São as instituições a funcionarem. Algumas peças processuais saíram nas comunicações sociais, nós podemos ver. Tem lá a descrição, portanto, daquilo de uma forma genérica, digamos assim, porque o processo ainda está no segredo de justiça, de uma forma genérica, fez-se a descrição e fez-se a remissão pelas leis. O que é grave... Mas isso não é a violação do segredo de justiça quando a imprensa publicita ou publica peças processuais? Quantos processos nós temos por causa da publicação de peças processuais e de outros processos? A imprensa, permita-me dizer, a imprensa está branda com este processo. Permita-me dizer isso. A imprensa está branda com este processo. Porque eu estava à espera, eu lhe confesso, de um grande debate sobre esta matéria aqui em Cabo Verde. Desta forma é que a imprensa estaria também a contribuir para a defesa da nossa democracia. Repara uma coisa, há mecanismos legais. Se a busca é ilegal, a lei permite à instituição ou à pessoa
que entenda seja visada, de, nos termos da lei, recorrer deste ato. Não é atacar as instituições de uma pessoa que o povo deu voto para lhes representar. Isso é gravíssimo, são sinais preocupadíssimos. Nós temos alguém que representa o povo aqui na cidade da Praia, que ataca as instituições democraticamente instaladas, com o princípio primário da lei. E eu repito, eu estava à espera de outro comportamento da comunicação social. Não concordo então quando se diz que essa atuação do Ministério Público é seletiva? Olha, se me disser que, portanto, a atuação que o Ministério Público teve quando do então Ministro dos Estrangeiros, Luís Filipe, teve, é seletiva, ali sim a imprensa deu grande cobertura. Se me disser que quando a Procuradoria foi para as câmaras de São Vicente, basta ver a situação da Isaura Gomes, não é? Que é a primeira mulher que tanto nos orgulha, que democraticamente chegou ao poder no contexto cabo-verdiano, a vítima que ela foi de joguetes políticos partidários, não é? Aquilo que não foi, São Vicente e Santo Antão. A diferença é que nessas instituições os dirigentes têm o princípio do primado da lei institucional, respeitaram a lei, fez-se nos termos da lei e não se criou tanta celeuma. Eu repito, eu esperava outro comportamento da comunicação social cabo-verdiana em relação a esta matéria, principalmente neste momento que nós temos universidades, temos faculdades de Direito, que temos muitos jovens estudantes de Direito. Eu esperava debates acesos Se calhar a comunicação sobre social esta não quer matéria. mexer nisto porque é um processo que está em segredo de justiça e nós sabemos que há aqui muitos jornalistas que já foram acusados de violação de segredo de justiça. Não, vai-me desculpar. A nossa comunicação social dá tratamento diferenciado em função dos atores que estiverem nos processos. Isso vai-me desculpar. Aliás, permita-me, talvez por uma questão de justiça, não é comunicação social. Há alguns profissionais de comunicação social que também têm a responsabilidade de defender a democracia, porque por isso é que se diz que a comunicação social é o quarto poder. Deixa-me colocar-lhe esta questão, uma vez que já falámos muito na democracia, os avanços que têm conhecido ao longo dos últimos 35 anos. Acha que é o momento, de facto, de se alterar a forma de nomeação e de escolha do Procurador-Geral da República, do Presidente do Tribunal de Contas, mesmo dos juízes do Tribunal Constitucional, do Governador do Banco de Cabo Verde? Acha que mudando esse modelo, a democracia cabo-verdiana sai mais fortalecida, qualificada ou não? Olha, aqui eu nem vou para a questão de achar. Eu digo-lhe que todos nós, sem exceção, incluindo a comunicação social, precisa fazer uma autorreflexão. O Presidente da Câmara acha que se deve alterar a Constituição da República para precisamente fazer uma revisão da Constituição da República, precisamente para alterar esse modelo de nomeação do Procurador-Geral da República, para que não haja ações como aconteceu recentemente. O que é que pensa sobre isso? O que eu lhe digo é altamente preocupante para o mundo jurídico ver uma pessoa que só se lembrou que há necessidade de se fazer a revisão da Constituição porque não está de acordo com a aplicação da lei. Antes, quando houve aquelas buscas lá para trás que eu fiz referência, não se lembrou de sair em defesa de nada. Mas só agora, isso mostra o espírito ou o conhecimento quando diz só ou agora, não. está a referir-se a essas operações, é que essa questão da revisão da Constituição já vem na plataforma do Francisco Carvalho, que ele apresentou agora para a liderança do partido. Mas atenção, porque ele sabia que ele tinha... Aliás, ele tem processos pendentes desde que entrou na Câmara. Desde que entrou na Câmara, que há aqui suspeições de atropelos à lei. Portanto, sabe da quantidade dos processos que tem pendentes e resolve atacar a Justiça, que os sinais que este senhor está a dar para a nossa democracia, que é o maior bem que este país tem, nos clama todos, sem exceção, a fazer uma reflexão. E permita-me entrar outra vez na comunicação social. Olha, há que fazer uma reflexão séria, transparente. Mas isso os partidos podem fazer, não é apenas a comunicação social. Os todos nós. Não, eu quero dizer promover mesmo esse debate. A própria sociedade civil.
Ainda bem que fala da sociedade civil, que era a minha próxima pergunta, precisamente, como é que avalia o papel da sociedade civil cabo-verdiana ao longo destes 35 anos. É uma sociedade civil, do seu ponto de vista, é vigilante ou está acomodada? É um bocado dependente? Como é que avalia, de facto, o papel da sociedade civil? Nós temos relatórios de organizações internacionais sobre a democracia que apontam precisamente essa falha. Há um déficit de participação e de cultura política em Cabo Verde. Que sociedade civil é que temos? Aqui comecei precisamente por entrar na... Já agora, como está a assestar a bateria muito na comunicação social, estamos a desviar para a sociedade civil também, que tem um papel aqui importante de reflexão e de debate. Não é bateria para a comunicação social. É uma pena, porque nós poderíamos estar de uma outra forma com a nossa democracia se alguns profissionais de comunicação social tivessem outra postura, tivesse isenção, tivesse objetividade em informar. Eu lhe digo, às vezes faz confusão, nós estamos lá em casa, mas sabe, ouvimos... os profissionais da comunicação social, os jornalistas, não trabalham isoladamente, fazem parte de uma estrutura, de uma organização, de uma empresa, onde há hierarquias ao nível editorial, portanto não são esses jornalistas que... Não, há um nível editorial, há um nível editorial, mas... Eu que não estudei comunicação social, ou sei lá, as minhas filhas em casa, quando ouvem um jornalista dizer, penso que ouvi dizer, isso é de bradar os céus, ou ouvir um jornalista tirar conclusão de uma notícia que está a dar, ou a fazer um enquadramento, apanhar uma peça antiga para fazer o enquadramento. Creio que isso não é preciso ir para as faculdades para uma pessoa perceber, porque hoje é um clique, nós sabemos as regras do jogo. Acha que falta literacia mediática na sociedade? Falta e muito. Mas e todos nós somos clamados. Falamos da sociedade civil. Como é que... Portanto, nós temos que chamar aqui a sociedade civil a corresponsabilidade. Nós temos que reconhecer que de 91 esta parte houve, portanto, um crescimento da sociedade civil, mas temos que sublinhar que neste momento, como os dados indicam, temos uma participação intermitente, temos um ativismo reativo e também temos uma apatia eleitoral crescente. Mas isso vem com o resquício de totalitarismo, vem com o resquício de controle da sociedade, das classes de massa, que muitas das organizações da sociedade civil estão capturadas. Está a dizer que essa apatia atual da sociedade civil é fruto dos 15 anos de Partido Único? Olha, está a colocar palavras na minha boca. Eu estou a fazer a ligação com a pergunta que me fez lá para trás. Aliás, tirou a conclusão e depois fez uma pergunta, não é? Que ainda há resquícios. Portanto, é disso que eu estou a falar. Se reparar a minha postura aqui, não era apontar dedos, não. Eu não tenho problemas com o futuro, com o passado, nem com o presente. Eu tenho por mim que neste momento o que importa é fazermos o presente da melhor forma possível para que o futuro seja cada vez melhor. Mas aqui o que importa dizer é que a democracia não é um serviço que se consome, é uma construção que exige uma participação constante de todos nós, sociedade civil, partidos políticos, profissionais da comunicação social, o governo, todos nós sem exceção. Exige, portanto, essa participação constante, essa construção, mas sempre na positiva, na diferença, mas saudável. E as redes sociais já agora estão a contribuir para incrementar, abrindo mais espaços de participação dos cidadãos? Podia ser, mas infelizmente ainda nós não chegamos lá, antes pelo contrário. As redes sociais têm servido como instrumentos de uma negatividade que deixa muito a desejar, mas há utilizações... Mas é um espaço de liberdade de expressão. É um espaço de liberdade de expressão, mas se calhar aquela parte negativa acaba por sobrepor a parte de liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, todas as liberdades são limites. Acha que é um discurso de ódio nas redes sociais? Há um discurso... Quer dizer, nós estamos num país onde as pessoas não têm problemas em desejar a morte às outras pessoas. Isso diz tudo. Que é o bem essencial de uma pessoa, é a vida, é o bem maior, está na nossa Constituição, está em tudo que é instrumentos internacionais, não é? E as pessoas chegam ao ponto de desejar a morte. Isso diz tudo o nível em que nós estamos. Agora, pior é quando há instrumentalização. Agora, nós também temos ouvido dizer... Quando fala de instrumentalização, está a falar das milícias digitais. Milícias digitais
E ouvimos dizer por aí que essas milícias são pagas com o dinheiro do erário público para fazerem isso. Mas isso é de todos os partidos. Não. Olha, dê-me um exemplo, eu desafio, dê-me um exemplo de uma milícia digital, ou que se autodenomina de milícia digital, que é pago com dinheiro do erário público feito por MPD. Dê-me um exemplo, que ouve dizer por aí. Dê-me um exemplo, eu desafio. É uma pergunta difícil. Não é, é um desafio. É difícil até de provar. Não, porque é perigoso para a democracia quando nós tentamos colocar todos no mesmo nível. Não é. Quando as coisas não são boas, a tendência é dizer somos todos iguais. Mas qual é que é a solução para isto? Olha, a solução para isso, a primeira coisa é a responsabilização. Nós temos que começar a responsabilizar. Mas essa responsabilização passa por quê? Por regular as redes sociais? Regular as redes sociais. Concordo que devemos regular as redes sociais. Mas isso não vai limitar um bocado a liberdade de expressão das pessoas? Porque numa democracia que é ainda imperfeita? Olha, eu estou aqui a falar, nós estamos aqui a falar, está tudo regulamentado na lei como é que é feito. Também o mundo digital não é verdade? Nós estamos aqui... Mas quem se sentir ofendido não deve ir aos tribunais? Em vez de haver uma instância para regular? Olha, o mal já está feito. Se acompanharmos a dinâmica mundial, não é? O que é feito no mundo digital? É feito, não é restrição, antes pelo contrário. A minha liberdade termina lá onde começa a liberdade, a sua liberdade. Portanto, tem de haver limites no mundo físico, no mundo digital, tem de haver limites, sim. De uma forma transparente e clara, que cada um, ao entrar na rede social, sabe os limites que tem e as suas responsabilidades também. Porque a justiça, a resposta quando vem o mal já está feito. Filomena Gonçalves está na vida cívica há muitos anos, lembro de si, ainda na Federação Nacional da Juventude, na década de 90, depois entrou para, digamos, a vida partidária. Nós temos em Cabo Verde, já há alguns anos, a Lei da Paridade. O que é que acha desse quadro legal? Tem facilitado, de facto, a participação das mulheres na política, ou ainda é muito difícil a uma mulher estar na política, ter que disputar cargos, um lugar na lista com os homens? Olha, eu começo com Ou já mudou muita coisa aqui? Eu começo com a frase clássica: o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Eu tenho experiência política antes da Lei da Paridade. Está a contrapor a isso àquelas pessoas que dizem a política é dos homens. Não é isso. Deixe-me só raciocinar. Portanto, eu vivi o período antes da Lei da Paridade, pós-Lei da Paridade. Se me perguntar qual foi a minha posição quando a Lei da Paridade, era que seria 50-50. Eu tenho por mim que, a partir do momento que se diz expressamente que para um dos géneros, eu não gosto de utilizar a expressão género, que, portanto, para um dos géneros é 40-50, para mim já é diferença. Não, somos iguais. Somos iguais. Temos é que tomar medidas de políticas para que as mulheres possam também participar de uma forma igual. Essa questão de igualdade, nós somos diferentes naturalmente, nós nos complementamos. Uma mulher nunca não vai estar em pé de igualdade com o homem na política. Porquê? Porque tudo aquilo que, portanto, está por trás da mulher, por ser homem, nós somos diferentes. Agora, nós temos que criar as mesmas oportunidades. A Lei da Paridade veio equilibrar, é necessária para equilibrar, para fazer com que hajam cada vez mais mulheres. Mas eu tenho por mim que é uma ofensa quando se aborda a Lei da Paridade e dizer não, por ser mulher tem de entrar. Portanto, é contra as cotas. Se as cotas forem necessárias para chegarmos ao momento em que vai-se dar oportunidade, ou que a mulher vai ter oportunidade em pé de igualdade com os homens, para chegarmos lá, eu sou a favor. Mas para mim, o mais importante é fazer com que um ser humano, seja esse ser macho ou fêmea, possa dar a sua contribuição sem ter aquele limite de ser macho ou fêmea. Nós nos complementamos. Permita-me agora entrar também na esfera pessoal. Com a experiência que eu tenho, com a caminhada que eu tenho, o que é que seria de mim? Ou será que eu teria mesmo a oportunidade de participar se eu não tivesse o esposo que eu tenho? Não é verdade? Nós nos complementamos. Toda a família por detrás de nós, porque um político, uma mulher, um homem, não é isolado. Tem toda uma estrutura familiar à volta. E é ali que reside. E estou a ter uma oportunidade agora também de tocar na questão família, valores da família. Para além da Lei de Paridade,
as medidas de políticas que façam com que as famílias possam viver com dignidade, a permitir para que cada um seja aquilo que quiser ser. A instituição família é a maior e a mais importante instituição que nós temos na nossa sociedade. Portanto, nós temos aqui que carinhar as famílias. Em vez de estarmos a tomar medidas isoladas de empoderamento do homem e a mulher, vamos tomar uma medida sistémica integrada de empoderamento de uma família. A partir do momento que conseguirmos, mesmo na esfera política, trazer para o centro a família, nós estaremos a conseguir tudo. Creio que deixaremos de falar das questões das cotas. Bem, estamos quase a terminar a nossa conversa, olhando para o percurso democrático do país. Que personalidades destacaria pelo seu contributo para a implantação da democracia, implantação e consolidação da democracia? Há assim uma figura que se destaca nesse percurso de 3 décadas e meia? Olha, a figura que tem maior peso em mim é o Carlos Veiga. O Carlos Veiga foi o rosto da democracia. Nós sabemos que houve um projeto, um grupo, não é? Mas como jovem, nessa altura que vivenciou... Ele não gosta de ser chamado pai da democracia. Eu não chamo. Eu não chamo. Eu não digo nem pai da democracia, também não digo pai da independência, não digo. Não utilizo isso, porque ninguém consegue fazer algo sozinho. Mas o exemplo, a parte mais forte para mim, eu não me esqueço, logo no início, quando surgiu o nome de Carlos Veiga para liderar aquele primeiro comício de Centro Social 1º de Maio, eu não fui, mas acompanhei na rádio, não é? A descrição que era feita do Carlos Veiga e, sobretudo, o que me ficou foi, é um advogado de sucesso que ganha bem. Na altura, e fizeram o paralelismo com o salário de um primeiro-ministro, mas ele optou por deixar tudo para vir cá cuidar, para fazer com que o povo cabo-verdiano tivesse a dignidade. Isso é forte para mim. Portanto, é uma referência. Eu entrei na política desde cedo, mas, por exemplo, eu entrei no Parlamento pelas mãos de Carlos Veiga. Eu fui membro fundadora da JPD e fiz parte da comissão instaladora, fui vice-presidente da comissão instaladora da JPD, então é uma referência que me acompanha sempre. Agora, eu não quero também descontextualizar aqui o cenário interno e o cenário externo. Eu quero pôr também aqui uma figura não cabo-verdiano, o Papa João Paulo II, a visita de Papa João Paulo II, e também na parte espiritual eu quero pôr o Sr. Padre Pimenta, que são as referências, são os marcos que eu tenho em termos da consolidação da democracia. Agora sim, é mesmo para terminar, que democracia estamos a deixar às novas gerações? O que é ainda preciso mudar para que outros ventos soprem também no reforço, na consolidação dessa democracia? 35 anos de estabilidade democrática não é pouco, sobretudo no nosso continente africano, não é? Mas nós temos que ver que as democracias não morrem só por golpes, morrem por desgastes também. E nós, neste momento, estamos a acompanhar os desgastes da democracia e permita-me aqui fazer um apelo ético, né? Nós precisamos de mais verdade, precisamos de mais responsabilidade. Quando eu digo mais responsabilidade, de todos nós. Sociedade civil, partidos políticos, governo, o poder judicial, parlamento, ainda bem que os profissionais de comunicação social. Portanto, sobretudo os profissionais de comunicação social neste momento precisam fazer uma autoavaliação. Permitam-me, eu estou na vossa casa. Eu creio que esteja à vontade. Não, eu penso que é uma questão de honestidade. Eu acredito que é por uma questão de honestidade, não sou dona da verdade, portanto, eu estou a dizer aquilo que eu sinto, que eu vivencio no dia a dia. Sou uma consumidora da rádio, muito mais do que a televisão, não é? E então, comparando, nós temos aqui profissionais da comunicação social que até hoje conseguimos ouvir as vozes, portanto, da importância que tiveram, da forma como é. Precisamos de mais e mais estes profissionais. Para fechar mesmo, eu quero só lhe dizer que a democracia cabo-verdiana não está em risco iminente, mas está a ser testada.
E os testes exigem maturidade, não radicalismo. Eu repito, este teste exige maturidade. A classe política está à altura destes testes? Não é só classe política, todos nós, os profissionais de comunicação social, a sociedade civil, a classe política, poder judicial, todos nós, o Presidente da República, todos nós, porque na verdade Cabo Verde tem 2 diamantes, o seu povo e a sua democracia. Muito obrigada. Filomena Gonçalves, muito obrigado por ter estado connosco no Ventos de Mudança. Cabo Verde, 35 anos de democracia, sobretudo por este lado emocional e familiar que sempre emprestou aqui a sua comunicação ao longo do programa e por ter partilhado connosco também as memórias desde essa abertura das primeiras eleições, a campanha, depois as reformas e já agora também os desafios e as ameaças que se colocam à democracia em todo o mundo e Cabo Verde naturalmente não é exceção. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Festas felizes a todos. Obrigado. Obrigada.